para mais uma aula de Yocto e sistemas embarcados para Raspberry Pi. Hoje nós vamos falar sobre OpenCV, TensorFlow, para poder aplicar isso no nosso Raspberry Pi. Então, para quem não conhece, o OpenCV ele é uma biblioteca para visão computacional. Então, o foco dele é trabalhar com visão computacional e ele tem várias opções para reconhecimento de face, para tratamento de imagens de forma geral. Ele é uma biblioteca bem ampla, com um monte de opções interessantes aí para nós trabalharmos. Falando um pouco sobre o TensorFlow. O TensorFlow é uma biblioteca com foco em redes neurais. Né, ele é desenvolvido e mantido pelo Google. O OpenCV ele é mantido pela OpenCV. Originalmente ele foi criado pela Intel. Ele também é de código aberto. O TensorFlow também é de código aberto. Ele é mantido pelo Google, mas também pela comunidade. Então ele tem aí um amplo amparo aí da comunidade também. E você tem essas bibliotecas com foco para redes neurais e para processamento de imagens. E aí é interessante, por exemplo, alguma das aplicações para usando o OpenCV, por exemplo, é a questão de segurança, detecção de pessoas. Então você pode combinar não só a detecção de pessoas, como detecção de comportamentos usando o TensorFlow, como por exemplo o movimento das mãos. Você pode fazer o reconhecimento de determinados movimentos e aí a partir desse reconhecimento de movimento de gestos poder dar ordem usando imagem. Então lembra aquela ideia do Kinetic, por exemplo, que você comandava um jogo através do movimento, através da estrutura de movimentos. Então você consegue fazer coisas desse tipo também usando o OpenCV e o TensorFlow. E aí nós queremos agora configurar essas ferramentas para o nosso sistema embarcado. Então a ideia é poder o quê? Criar uma ferramenta, criar um hardware, né, usando o Raspberry Pi para segurança, por exemplo. Eu tenho aqui câmeras de segurança, eu posso ter outras aplicações como robótica, né, comandar de forma remota um robô usando o OpenCV e o TensorFlow e criar o hardware para o nosso Raspberry Pi. Então a ideia aqui é que eu possa criar um Linux customizado, que ele possa ter essas bibliotecas embarcadas e também o meu software que eu vou desenvolver para aquela finalidade específica, mas que use essas bibliotecas como base e ter essas bibliotecas já incorporadas na minha imagem que eu vou carregar. Qual a vantagem de ter uma imagem nesse caso? Eu tenho uma imagem que ela foi customizada, ela já está ali preparada e se eu tiver que criar equipamento e produzir de forma massiva, eu vou criar, configurar e testar aquela imagem e depois embarcar em grande quantidade, no volume enorme. Então essa é a bacana de se ter um sistema embarcado. Você criou uma vez, você cria aquela imagem, depois é só você gravar isso em vários SDs e embarcar isso nos seus sistemas. Então pensando no sistema comercial, você tem essa vantagem quando se trata de criação de sistemas embarcados. Ela vai ser mais enxuta, mais compacta e você tem garantia de que aquilo que está ali dentro vai funcionar porque você vai testar de forma massiva aquela imagem antes de colocá-la num sistema e embarcá-la e deixar disponível para o público, por exemplo. E nesse caso, nós vamos precisar aqui, como extra, a uma meta do TensorFlow. Esse aqui eu usei, ele está funcionando bem. Então esse é o link para poder baixar essa meta. Então nós temos ali o TensorFlow, ele tem as receitas e vai nos ajudar a instalar e configurar o TensorFlow no nosso sistema embarcado. Bom, eu já estou aqui no terminal. Idealmente você criar uma pasta para você colocar suas receitas e seus metas e suas slides, suas metas de informações. De preferência perto ali na pasta onde está o POC. Nesse caso eu estou colocando aqui tudo dentro da pasta POC, que é aquela pasta que eu baixei na aula 1. Né, na descrição aí tem o link das aulas anteriores, falando o que é o Yocto e como instalar. E aí eu tenho aqui na pasta POC, onde eu deixei o Yocto, e eu vou salvar também as minhas meta layers nessa pasta. Estou salvando tudo aqui nesse caminho. E você pode escolher um outro lugar, mas sempre tem que estar atento aonde você vai adicionar essas meta layers. E aqui eu faço o git, eu vou fazer o clone daquela caminho que tem da meta layer que tem o TensorFlow Lite. Eu já tinha feito anteriormente, mas aqui o git clone, basta baixar essa meta layer, ela já está compatível com a versão que nós temos ali do Yocto e ela vai estar aí na nossa pasta. O próximo passo, eu vou subir aqui, vou ir para uma pasta acima e nessa pasta é criar a minha receita para poder criar o meu sistema embarcado para o meu Raspberry Pi.
Então eu vou fazer aqui o comando o source, vai estar lá na pasta POC, OI init build env, e eu vou criar aqui uma RPI3 build. Eu vou pedir para ele fazer essa pasta. Se você não tiver feito ainda, a primeira vez que você rodar esse comando, ele vai criar, vai colocar todos os elementos necessários ali para o básico para você criar a sua receita. E no meu caso eu já comecei a trabalhar com essa receita. Quando você faz isso, ele dá o source para poder também ativar o BitBake e poder começar a trabalhar com essas ferramentas ali. E aí lembrando que temos ali criar o Core Image Minimal e vamos criar agora um Core Image Sato para começarmos a trabalhar um pouco com a interface gráfica. Lembrando que a Minimal ela vai criar uma imagem sem a interface gráfica só para linhas de comando. Às vezes você vai criar um equipamento que não precisa dessa interação visual com o usuário, você vai criar um equipamento que ele só vai ter acesso aos sensores e você pode ter acesso remoto àquele equipamento, mas pode ser interessante também você ter uma LCD ou mesmo uma tela, um monitor conectado no Raspberry Pi e ter uma aplicação, ter um hardware que você também faz essa interação aí via interface gráfica e facilita a nossa vida. E aí, nesse caso, nós vamos criar uma com interface gráfica para poder acessar funcionalidades e visualizar, por exemplo, reconhecimento de padrão através do OpenCV. E aqui, uma vez que eu tive esse comando, eu tenho ativado aqui o meu BitBake. O que nós precisamos fazer agora é adicionar aquela receita ao nosso sistema. Então eu faço o BitBake layers, add layer, e aí eu vou adicionar aquela layer que estava lá na pasta POC, que é uma pasta acima, o meta, e vamos adicionar aqui o nosso TensorFlow. Então eu adiciono ali, eu tenho ali BitBake, add layer, POC, que era o caminho, esse aqui é o caminho de onde está a minha receita, e o nome dela. Essa aqui eu já tinha adicionado antes. Então na aula anterior eu já tinha adicionado algumas camadas, que era a do TensorFlow. Então só para lembrar, vamos dar uma conferir quais são as layers que nós temos aqui. Show layers. Então nesse caso, para esse projeto, eu tenho as seguintes layers. A meta, então está lá home, POC meta, meta POC, a meta yoke BSP, que é para interface com o meu hardware, meta OE, Python, network, multimídia, Raspberry Pi, TensorFlow. Então, esse arquivo, essas informações, elas estão no arquivo que está na pasta, nós estamos aqui na pasta do projeto, ao RPI, lá na pasta config, eu tenho aqui o bblayers, então vamos visualizar esse arquivo, vim config bblayers, e é ali também, né, você pode usar também adicionando essas informações do caminho na string, nessa string que é o bblayers. Então você pode ver que eu tenho aqui o meta, o POC, IOC, Open, da Open Embedded, o meta OE, Python, Network, Multimídia, o Raspberry Pi e o TensorFlow Lite. Então essas são as layers ou a meta layers que eu preciso para poder rodar esse projeto. Então se não tiver, você pode alterar comando a comando ou ir adicionando, como eu fiz anteriormente como eu fiz para o TensorFlow. Então se eu quisesse, por exemplo, adicionar a meta do Python, por exemplo, eu venho lá o BitBake layers, add layers, então eu adiciono peço ele para adicionar, passo para ele o caminho, eu vou estar lá no meta OpenBabel, meta Python, por exemplo, e aí ele vai adicionar para mim. Então eu sempre uso o BitBake layer, add layers, POC, ele vai fazer a edição daquele arquivo e garantir que está tudo correto ali para mim. Então essa é a forma de adicionar as minhas layers. Então o próximo passo aqui é alterar o arquivo. Vamos lá no vim config local.config para adicionar as informações que nós precisamos ali.
Então, eu tive alguns probleminhas aqui, que era questão de versão, né? E aí, no final das contas, eu consegui descobrir que o problema era que eu precisava usar na verdade para adicionar esse comando aqui. Então é preciso ficar muito atento a esse detalhe assim. Parece bobeira, mas no final das contas faz uma diferença enorme. Então o que eu tenho aqui? Naquele arquivo eu já tinha alterado para usar o Raspberry Pi 3. Então no arquivo que é o local .config, eu tenho que alterar o machine para Raspberry Pi 3. Eu vou usar câmera, então videocâmera igual a 1. E aqui tem que ficar atento. Eu vou usar imagem install append. Isso aqui, veja que a primeira parte está como maiúscula. Ele é case sensível, o Python é case sensível. Então isso aqui são variáveis que são importantes ficar atento. Ele é case sensível, ou seja, ele é sensível ao uso de letras maiúsculas e minúsculas. Então install image install, o append aqui minúsculo igual. Aqui é um fato importante, você precisa deixar um espaço em branco aqui. Então você vai adicionar um espaço em branco, porque ele vai adicionar ou incrementar a string de instalação, e ele precisa desse espaço em branco aqui para ele poder appendar ou adicionar corretamente a string. É uma característica do software. E aqui eu estou adicionando o Python 3, nós vamos usar o Python 3, o pip, vamos também usar para poder instalar pacotes, se for necessário a instalação de outros pacotes, elementos. Aqui o Python 3 OpenCV, então eu venho aqui, adiciono a biblioteca que eu quero, e vou pedir também para ele instalar o Python 3 TensorFlow Lite. O TensorFlow Lite aqui nesse caso, né, ele vai estar aqui na verdade o interpretador do TensorFlow. Ele não vai instalar a biblioteca completa. Então quando eu quero rodar, né, eu não vou usar o Raspberry Pi para treinar uma rede neural. Eu preciso de uma máquina mais potente, e essa máquina mais potente eu treino e crio minha rede neural, e depois dessa rede neural criada eu vou embarcá-la, os seus pesos, o modelo dentro do meu sistema. E aí eu uso apenas o interpretador do TensorFlow. Então o TensorFlow Lite tem essa vantagem de ser uma versão mais leve, mais enxuta, e aqui ele carrega apenas o necessário para interpretar uma rede neural que foi criada no outro sistema. Então eu modifiquei aqui para adicionar esse arquivo, né? Então isso é uma linha a mais, image install append, e estou adicionando o Python 3, o pip, o OpenCV e o TensorFlow. Esse arquivo aqui nós vamos salvá-los. Eu acredito que foi só isso que eu adicionei a mais nele. Não vamos precisar nada mais desse ponto. É isso aí. Então tenho aqui o arquivo já pronto para poder começar a testar e a criar a nossa imagem. Aqui, lembrando, eu tenho aqui o debug tweak, né, nessa extra image filters. É interessante adicionar aqui, isso aqui é o que geralmente já vem por padrão, vem somente esse. Eu tinha adicionado no vídeo anterior e vale a pena adicionar também aqui, é o acesso ao SSH, para podermos acessar essa máquina remotamente, para acessar o Raspberry Pi de forma remota, e o Pack Manager para poder fazer acessar alguns pacotes e acessar aquela instalação das bibliotecas, como por exemplo o nosso OpenCV. Isso aqui vai ajudar um pouco nesse sentido para acesso ao gerenciamento de pacotes da nossa imagem. Mas o mais importante aqui é adicionar o SSH Server para começarmos a manipular essa biblioteca. Então, uma vez que eu modifiquei esse arquivo, nós estamos aqui de volta. Eu vou lá no Bitbake e vamos cozinhar ali a nossa imagem. Bitbake Core Image Sato. Bom, eu já tinha construído essa imagem anteriormente, então ela não vai demorar muito. Mas em geral o tempo para processar e criar uma imagem nova é de 6 a 12 horas, dependendo aí da máquina, pode ser até mais. Por quê? Ele vai baixar todas as bibliotecas na primeira vez, ele vai baixar tudo, ele vai fazer ali compilar todas elas, porque nós temos um sistema embarcado que é um ARM, então estamos numa máquina diferente, ele vai compilar aquelas bibliotecas para que ela possa rodar corretamente no hardware que foi especificado, então isso demora bastante. E aqui você tem essas informações da construção.
né, quais são os sistemas nativos, quem foi que construiu aquela versão, para qual máquina, né, qual que é a distro que estamos usando e assim vai. Então tem as informações também das metas que nós estamos usando ali, que é o POC e o OTO. Então tenho essas metas que são as meta layers que nós usamos para construir. E aqui nesse caso, como já estava pronto, eu já tinha rodado anteriormente, ele não fez nenhuma modificação. Então o legal aqui é que se você de repente decidir adicionar mais uma coisa, ou adicionar mais algum elemento, você criou a imagem base, ele não vai recompilar tudo. Ele só vai recompilar aquilo que você quiser de adicionar como novidade, tá ok? Então uma vez que eu tenha feito isso, o próximo passo é poder colocar isso num cartão de memória. E aí eu vou extrair aqui o meu cartão, adiciono o cartão ali no meu adaptador e vamos subir essa imagem para o nosso Raspberry Pi. Então eu tenho aqui o Balena Etcher, né? Eu vou remover que eu tinha adicionado algo, vou adicionar ali na pasta onde ele criou, que é o RPI Build, aquela que nós construímos, TMP. Vamos agora na Deploy Images, o Raspberry Pi 3, e essa daqui, Core Image SATA Raspberry Pi 3, que foi a que nós acabamos de criar. Veja que ela tem 126 MB, é um pouco maior do que a anterior que nós tínhamos desenvolvido antes. E seleciono o meu arquivo e vou dar um flash. Eu preciso adicionar minha senha de superusuário e aí ele vai rodar aqui e quando estiver pronto nós voltamos. Então aqui ele já está finalizado, agora eu vou instalar essa imagem no Raspberry Pi e depois voltamos ali para ver como ficou. Bom, rodei aqui, instalei a minha imagem no meu SD e agora estou exibindo aqui para vocês como ficou aqui no meu monitor. Né? Eu instalei ali no Raspberry Pi e estou aqui mostrando para vocês como ficou essa minha imagem SATA lá que eu criei do outro lado. Agora eu vou abrir aqui o terminal, né? E antes de abrir o terminal, vou criar aqui um scriptzinho para testar a nossa imagem. Eu já tinha escrito ali anteriormente o arquivo de teste para poder verificar e testar se foi instalado o OpenCV corretamente. Então o primeiro teste é verificar se ele é capaz de capturar as imagens de uma webcam. Então eu faço ali o import CV2 para importar o OpenCV, o vídeo capture para capturar as imagens da minha câmera. Enquanto ele estiver aberto, ele vai fazendo a captura frame a frame. Então frame CapRead, ele vai ler o frame e o hatch é verificar se ele fez a captura correta. Se ele fez a captura correta, eu peço para o OpenCV exibir a imagem numa tela. O InShow vai exibir aquilo numa tela. E o wait key ele é usado para poder aguardar e gerar aquela tela. Então agora eu fechei a minha imagem, aquele arquivo, né? Eu abri ali, eu salvei ele na minha pasta raiz. Vou fechar esse editor de texto, então ele tem aqui para mim um editor de texto simples. E vou abrir o terminal e tentar executar aquela tela ali. Aí eu abro o terminal e digito ali Python 3 test OpenCV, que é o nome do arquivo. E vamos ver se ele vai fazer corretamente a abertura do nosso arquivo. Ele disse que não pode abrir pelo índice, provavelmente ele não está reconhecendo pelo índice correto, então vamos testar um outro índice ali. Eu troquei o índice para 1, era 0, aquele vídeo capture 0 eu coloquei para 1. E aí, agora eu vou botar para rodar e ver se ele vai reconhecer de novo. Então eu tenho aqui a minha webcam rodando, né? Eu tenho uma webcamzinha aqui. E aí ela está rodando ali o nosso OpenCV. Então estou ali fazendo a rodada aí o OpenCV. Tá bom, galera? E é isso aí. Ok? Esse é o resultado final do nosso projeto inicial de configurar o OpenCV para rodar nessa imagem. Beleza? Então até mais. Isso, vimos como instalar o Python, como rodar o Python 3, o Python OpenCV, o OpenCV no Raspberry Pi, como configurar e fazer um script de teste, e também como instalar o TensorFlow Lite para poder começar a criar redes neurais e testar
o nosso sistema usando aí o Raspberry Pi como base para rodar inteligência artificial. Então nosso objetivo aqui é justamente esse, é tentar criar um sistema embarcado com foco para inteligência artificial e análise de dados dentro do Raspberry Pi. Então fiquem ligados e até a próxima aula. E se gostaram, deixe o like e não esqueçam de curtir o canal. Até mais!